Eu estou aqui andando na cidade de Campinas e comecei a meditar numa palavra que Deus tem colocado em meu coração a respeito de pais negligentes que criam seus filhos que futuramente serão problemas. O início do livro de 1 Samuel fala a respeito do sacerdote Eli, que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos, eles viviam totalmente desobedientes em relação às coisas de Deus e também do mundo, davam um péssimo testemunho. Eles eram para ser o sucessor do sacerdote Eli. Eles eram aqueles que iam levar o sacrifício do povo para fazer ali as suas ofertas a Deus. Mas esses rapazes, eles viviam escolhendo a melhor parte das ofertas. Tinha um monte de mulheres, prostitutas, no qual eles tinham ali o seu grupo que a sustentavam com as ofertas sagradas de Deus. Eram rebeldes em relação às questões de Deus e também de moral do mundo, imorais. O povo reclamava, o povo questionava a conduta desses meninos para o seu pai, sacerdote Eli. Só que ele não tomava providência. Talvez a criação daqueles meninos foram relapso, não foram corretamente corrigidos, também não foram devidamente ensinados para andar no caminho do Senhor, e eles cometiam todo tipo de abominação aos olhos de Deus. Olha, quando nós criamos nossos filhos, de qualquer maneira, de qualquer jeito, fazendo tudo o que aprouve a eles, sem condutas morais, sem sentimentos humanos, sem a obediência a Deus, estamos sujeitos a sofrer muitos problemas. Nós vemos hoje em dia eu faço trabalho de rua, quantos jovens lançados na rua por estar viciado em drogas, escravos de drogas e mendigando nas cidades, nos grandes centros e dormindo ao relento. Então, os pais não têm corrigido os filhos devidamente como deve ser corrigido. Aí eles fazem o que querem, se acham dono de si, apesar deles ser totalmente dependentes. Somente deles que acham que são independentes, mas são totalmente dependentes dos pais, dependentes, são manhosos, caprichosos. Era o que acontecia com os filhos de Eli. Era o que acontecia. Uma péssima educação, não foram corrigidos ou não devidamente corrigidos como deveria ser. Qual foi o final da vida desses meninos? Eles acabaram mortos pela ira de Deus contra eles, e lá na frente o próprio sacerdote Eli, Deus já não conversava mais com ele, estava cego, talvez espiritualmente, mas ele veio a morrer depois de uma queda, que a glória de Deus, através da arca, entra na cidade. E aí nasce naquele momento o neto dele. E aí colocaram o nome que é a glória de Deus que foi naquela casa. Meus queridas irmãs, nós pais, avós,
estamos produzindo filhos para este mundo. Filhos não é nosso, nós vamos criar eles para o mundo. Nós devemos criá-los de uma forma que seja bênção para a sociedade. Porque a sociedade não educa como um pai e uma mãe educam. Porque pai e mãe educam com amor. A sociedade não. A sociedade mata, aprisiona e lança na rua as margens da marginalidade. A sociedade é assim. Para que isso não aconteça, nós devemos criar, educar os nossos filhos e ensiná-los no caminho que devem andar, temente a Deus, na presença de Deus, respeitando as pessoas, para que não venha a ser um problema na sociedade, consequentemente também para os pais, para nós, para que não venha dar problema para nós, porque a coisa mais dura, o investimento mais caro que eu tenho assistido é um pai ter que cuidar de um filho usuário de droga. É clínicas, é dor de cabeça, é medo porque o filho se torna violento, porque muitas vezes não o corrigiu, ou muitas vezes não o educou como deveria educar. Fazia tudo o que o filho queria, dava de tudo para o filho, coisas desnecessárias, vãs. E aí nós vemos uma sociedade atual nossa cheio de filhos problemáticos. E aí o preço é caro, o preço é alto, porque o preço muitas vezes vem a morte, aprisionamento e desgosto. E revolta com o pai, porque não reprimiu, não repreendeu como deveria fazer. Então a melhor coisa que nós devemos fazer é ensinar o filho no caminho que deve andar. Ensinar como viver uma vida digna diante da sociedade e também temente a Deus. Isso é fundamental para que os filhos cresçam fazendo a vontade de Deus e consequentemente tendo uma vida abençoada e abençoando vidas também, porque esse é o propósito de Deus, que sejamos abençoadores de vida. Quando Deus chama Abraão, sendo uma bênção, olha, abençoa as pessoas, eu vou te abençoar, mas seja também abençoador. Então nós devemos ensinar nossos filhos a andar corretamente e também na presença de Deus, e eles serão abençoados. Amém? Deus abençoa a tua vida. Estou aqui na